Olá, tudo bem com vocês? Nesse momento devocional de hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito de sofrimento. E talvez um dos grandes exemplos que nós podemos usar na Bíblia para falar sobre sofrimento é a vida de Jó. Jó foi um homem que foi fiel a Deus em tudo, mas mesmo assim muitas coisas aconteceram e ele veio a sofrer demasiadamente, perdendo tudo que ele tinha, e ele é um exemplo que nós podemos adotar, sem dúvida nenhuma, do que é sofrer. Então com certeza você conhece a história de Jó, sabe que ele era um homem muito rico, que possuía muitos bens, ele possuía muitas terras, plantava muitas coisas, tinha uma vida muito confortável, tinha uma família muito grande, não passava nenhuma necessidade material, podemos dizer, conforme aquilo que nos é relatado no livro de Jó. E no meio dessa história, em um certo momento, o diabo chega até Deus e fala assim: veja, Jó glorifica e exalta o teu nome e te honra com tudo que ele tem, mas porque ele é muito rico, porque ele tem muitas coisas e porque ele não sofre, porque ele não passa nenhuma necessidade. É como se o diabo estivesse falando assim é fácil. Até eu seria fiel a Deus se eu tivesse tudo que eu preciso e nada me faltasse. Coloca o dedo nos bens de Jó, tira as coisas que ele tem. E aí é interessante nós observarmos na Bíblia que Deus dá a permissão para o diabo fazer isso. A única restrição que Deus coloca é não toque na sua vida. Então, a partir de então, Jó perde tudo que ele tinha, perde toda a sua família, perde os bens, fica apenas a sua mulher, e ainda a sua mulher que fica, e depois outros 3 amigos que chegam para conversar com ele apenas o acusam, apenas começam a procurar qual que é a raiz desse problema com base nos seus conhecimentos, com base naquilo que eles sabem, e eles começam a julgar Jó e falam que ele está sofrendo demasiadamente, que ele está sofrendo tudo isso porque com certeza ele tem algum pecado, porque com certeza ele se ensoberbeceu, ele colocou a confiança dele nas riquezas dele, ele confiou a sua vida a tudo aquilo que ele tinha, porque ele se esqueceu de Deus. E o que acontece em todo esse livro é que Jó se defende perante os seus amigos e fala assim: nossa, mas eu sempre ajudei os pobres, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, eu nunca deixei de honrar a Deus, eu entregava sacrifício, eu obedecia a Deus em tudo que eu fazia. Deus me abençoava com os bens, mas eu nunca coloquei a confiança nesses bens. Enfim, em todo esse livro vai tendo esses discursos dos seus amigos e Jó procurando se defender e explicando algumas coisas. E procurando trazer as razões, os motivos pelos quais ele acreditava que o seu sofrimento não advinha como consequência de algo mal que ele tinha feito. Ele não sabia o porquê também tudo isso estava acontecendo, mas ele reafirmava que provavelmente não era por um desvio do caminho do Senhor que ele estava sendo castigado. E em todo esse tempo, Jó chora, Jó sofre, Jó se lamenta, ele faz muitos questionamentos em relação à sua vida, ele chega a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento, ele fala: porque eu nasci para chegar nesse dia e sofrer dessa forma? Além de perder todas as coisas, ele perdeu inclusive a sua saúde. Ele teve, não sei que tipo de doença especificamente se desenvolveu, mas ele estava com a pele toda cheia de feridas, ele coçava as feridas com cacos de telha, ele estava numa situação deplorável. Era tão deplorável a situação em que Jó se encontrou, que os 3 amigos, quando chegaram para falar com ele, eles passaram 7 dias simplesmente olhando para Jó, assustados com a situação que eles encontraram ali. Veja que não era algo comum o sofrimento que o Jó estava passando nesse momento. Então Jó se lamentou, Jó chorou, Jó sofreu verdadeiramente. E eu trago para os nossos dias de hoje e fico imaginando que nós, naturalmente, quando sofremos, temos esse tipo de reação também. Nós lamentamos, nós choramos, nós às vezes amaldiçoamos o dia do nosso nascimento, nós reclamamos com Deus. Jó também fez isso, reclamou com Deus em alguns momentos, o porquê ele está passando por tudo isso. Mas existe uma coisa que Jó não fez, mesmo estando em meio a tanto sofrimento. Ele jamais blasfemou contra Deus. Ele jamais atribuiu a culpa do seu sofrimento a Deus. Ele jamais amaldiçoou o nome de Deus por causa do sofrimento que ele estava passando. Jó, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele continuou glorificando a Deus em todas as coisas. Apesar de ter perdido tudo, inclusive a sua saúde e tudo que ele tinha, Jó continuou glorificando a Deus e lembrando aos seus amigos que Deus é justo, que Deus é digno de todas as coisas. Se tem uma coisa que Jó não fez, foi deixar de glorificar a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Trazendo para os dias de hoje, inclusive dias que nós temos visto muito sofrimento, muitas perdas,
por causa da pandemia, por causa de crises econômicas. Nós temos muitos irmãos nossos que estão padecendo. Às vezes você mesmo seja uma pessoa que esteja sofrendo demasiadamente nesse momento por causa de toda a bagunça que tem acontecido nesses dias. Apesar de todo o sofrimento que você esteja passando, eu quero te encorajar a continuar glorificando a Deus em meio a toda essa tribulação. No final do livro de Jó, nós vemos o resultado que veio sobre a vida de Jó pelo fato dele ter se mantido fiel a Deus. O que aconteceu foi que Jó teve uma experiência maravilhosa. Ele relata que até então ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora ele o via. Agora ele via o próprio Deus com os próprios olhos. Ele teve um aprofundamento no seu relacionamento com Deus. Ele passou a viver com mais intimidade com Deus. E depois de tudo isso, Deus restituiu os seus bens, Deus lhe deu mais 10 filhos novamente, os seus parentes vieram visitá-lo, e toda a alegria e toda a riqueza foi restituída a Jó. Eu quero encorajar você a permanecer fiel a Deus em todo o tempo da sua vida, apesar de qualquer sofrimento. E que nós possamos entender que o sofrimento ele pode servir para nos aproximar ainda mais de Deus. Que o nosso sofrimento nos aproxime de Deus e nunca nos afaste dele. Deus abençoe, tenha um bom dia.